Oi, gente, boa noite. Vamos dar início a mais uma live do Conselho Regional de Psicologia. Vamos ver quem está entrando. Olá, Flávio, Nara, Emanuele. Boa noite, Andréa Patrícia. Paula, olá, Paula Pereira, do Jaboatão. Olá, como é que tá? Boa noite, Silvani. Olá, Osineide, Tenório. Boa noite, minha gente. Que bom que vocês estão aqui conosco. A gente vai hoje conversar, né, sobre a atuação da psicologia na gestão de risco integral em tempo de pandemia. Então, nós vamos dialogar com a especialista nessa área, que é a nossa conselheira Concita, que é Conceição Pereira, mas é profissionalmente conhecida como Concita. Daqui a pouco ela está aqui conosco. E a gente vai falar um pouco do papel mesmo da psicologia nesse momento. Ozeane, Ana Morim, boa noite, gente. Deixa eu... Tá aqui o nosso tema de hoje. Vamos esperar a Concita entrar. Oi, Patrícia Lima, Magda. Que bom que a gente tem um monte de gente hoje conosco. Tem sido um momento importante. Juliana Guimarães, beijo, querida. Nós temos tido uma sequência de lives, né, a programação do Conselho, que foi criada em tempos de pandemia, mas a gente pensa que é muito importante e tem sido um aprendizado muito grande para todas nós, no sentido da gente poder estar, de alguma forma, se comunicando mais com a categoria, chegando mais perto. Olha aí, tem gente aqui desde Buenos Aires aí. Fabiana Lopes Freire. Conan de Souza, boa noite. Então, a ideia dessas lives surgiu para facilitar a nossa conversa, a nossa aproximação com a categoria. E tem sido muito interessante, porque tem sido um momento onde a gente tem trabalhado a amplitude do que é a psicologia, que vai muito além da clínica. A gente tem utilizado esse espaço para tirar dúvidas, para conversar sobre a nossa prática, para entender melhor o nosso papel como profissional. E é uma coisa que a gente tem discutido internamente no plenário, né, que é preciso até continuar esse diálogo, né? A gente vai pensar, obviamente, que não vão ficar 2 vezes por semana a vida toda. A gente espera que pós-pandemia a gente possa fazer uma organização das lives que sejam pelo menos mensais, mas que favoreça esse espaço. Então, eu queria dizer que todos estão convidados e convidadas, né, para participar conosco, para entrar, para conversar, para tirar dúvidas, né, para trazer propostas de temas. Então, o Conselho está realmente disponível para essa conversa. Eu estou chamando aqui Concita, ela acabou de chegar. Concita, bem-vinda, Concita. Chamadíssima. Como é que eu chamo ela aqui que eu não estou... Pronto, Concita já solicitei aqui. Apareceu alguma coisa aí para você? Vi aqui que Patrícia Amazonas está conosco. Muito bem-vinda. Vai entrar conosco, Aparecida, Tiago. Boa noite, gente.
Pronto, já eu solicitei, tô guardando. Acho que ela tá chegando. Olá, vocês estão me ouvindo? Boa noite, Alda. Que bom estar aqui Ô, com Concita, você. Você está me ouvindo direitinho? tô lhe ouvindo bem. Ai, que bom, que bom. Pois é, estamos aqui. Estávamos um pouco ansiosa por esse momento. Acho que todo mundo fica. É uma experiência sempre muito inusitada no final das contas, né? E que bom que eu estou vendo, inclusive, pessoas que estão muito distantes, mas que estão presentes na nossa live. Olha, e tem gente da Argentina, da Espanha. Eu estou super feliz, minhas amigas psicólogas de lá, da Argentina, e outra colega da Espanha também. Eu fico super feliz de saber que a gente está chegando tão distante, né? O nosso Pois é, é conselho está uma, é chegando. uma live internacional, né, Ah, Concita? muito legal isso, né? Nesse Você ponto é uma leva, coisa. você leva o CRP Pernambuco para longe, né? Então, Levo, bem-vindo, realmente. leva para o mundo, É, leva para o mundo. Isso é muito bom. Então, eu é queria que você verdade. começasse, Concita, se apresentando, falando um pouco da tua experiência, né? Vários, tem alunos, ex-alunos aqui lhe cumprimentando, muito querida, né? Então, que bom que você concordou, topou, né? Tá aqui conosco. Pode falar à vontade, querida. Eu, assim, eu gosto sempre de, primeiro, me colocar muito como uma psicóloga que vem há 40 anos, esse ano eu estou fazendo 41 anos, desenvolvendo o meu trabalho como psicóloga. Eu sempre brinco dizendo todos os dias desses 41 anos, basicamente, né? Claro, desconta aí umas fériasinhas, umas coisinhas, mas a intensidade de ser psicóloga nesses 41 anos, já, né? E, assim, ao longo da minha vida eu tive grandes oportunidades, que eu diria que se abriu, né? Porque aí eu comecei minha carreira de psicóloga, especialmente já entrando no serviço público federal. Me formei em 79, em 80 eu já estava entrando no serviço público federal e ocupando um espaço que no Brasil era muito restrito, porque era algo que se voltava para uma política pública social, embora muito incipiente, porque naquela época a gente nem tinha ainda o organismo básico que hoje a gente tem das nossas políticas públicas de educação, da saúde social. Naquela época existia uma instituição federal que fazia um trabalho de assistência. Eu nem chamo serviço, porque não era serviço naquela época, era assistência. E aí, ao longo desse caminhar meu, desses 40 anos, não se preocupe, não vou contar a história toda, senão a gente não tinha tempo. Eu chego à condição de trabalhar dentro de um contexto, de um sistema muito complexo, que é a aviação, e dentro desse sistema, que é extremamente complexo, eu passo a trabalhar com segurança e com a questão da segurança de voo. E aí me torno uma pessoa que se certifica como investigadora, psicóloga, investigadora, né, de acidentes aeronáuticos, e a partir daí muitas coisas relativas ao que hoje a gente está aqui vai conversar, se fez muito presente. A gestão do risco, a perspectiva de trabalhar em cima da segurança num contexto de prevenção e de mitigação, e, evidentemente, na emergência. Então, assim, num contexto geral, tem essas questões, né? E fora desse contexto, a minha própria condição de psicólogo atuante, sempre estive, de alguma forma, muito junto do CRP. Essas foram as duas últimas gestões que eu atuei um pouco mais próxima, no sentido de ser suplente, mas ao longo desses 40 anos, eu sempre estive muito presente dentro do conselho, assim, nos programas de trabalho, mudava de gestão, mas de alguma forma a gente sempre acompanhava e sempre se colocava à disposição nas necessidades da nossa categoria, naquilo que a gente podia contribuir, né? Então, Agora assim, você eu acho está que coordenando, você agora está coordenando, você tem
oficialmente o nome de suplente, mas você está pilotando, né, coordenando o comitê de crise. Aí era interessante que você explicasse para as pessoas o que é o comitê, como é que funciona. Eu acho que essa experiência que nós estamos vivendo com o contexto da pandemia, na verdade, eu vou até pontuar que solidificou uma ideia desde o GT, que nós tivemos um GT específico de gestão do risco integral e emergências e desastres nas gestões passadas, né? Foi na gestão Hermes passada, uma saudade, um beijão para Hermes. E aí, assim, a gente já introduziu a ideia de termos um plano de contingência para o próprio Conselho de Psicologia. E aí eu aproveito para dizer que a ideia de um comitê de crise, ou se chama de várias formas, uma comissão de crise, é algo que para toda instituição hoje precisa se ter como foco. E a gente precisa entender que essa comissão de crise, ela nada mais é do que uma comissão que vai fortalecer as ações que se voltem para o contexto do cenário da crise que está acontecendo. No caso atual, o nosso comitê ele está se focando na pandemia, né, do Covid-19, e todas as nossas ações, elas se dão pensando muito especialmente nas demandas advindas, especialmente da pandemia. Mas a gente precisa entender que a presença de um comitê de crise ou de uma comissão de crise é algo que precisa ser rotineiro nas organizações, até para que ela possa, enquanto organização, dar a resposta efetiva nas situações que possam surgir em cenários que são diferentes. Hoje nós atuamos no cenário da pandemia, um cenário extremamente singular, nunca vivido por nossa geração, porque é algo extremamente singular para todos nós, e, ao mesmo tempo, nós estamos implementando ações do Conselho de Psicologia que se preocupa com a categoria e com o usuário da nossa categoria, da nossa profissão. E tudo que demanda no contexto de apoiar essa categoria, apoiar os psicólogos e as psicólogas, e promover condições de orientação, de suporte técnico, inclusive, a gente, enquanto comitê, tem feito, porque você preside esse comitê, né? Você também pode até, quem sabe, colocar algumas coisas. Mas o que eu gosto sempre de frisar sobre a perspectiva do comitê é que o Conselho de Psicologia de Pernambuco, ele tem saído à frente nesse tipo de proposta, né, porque já ocorreu outras situações em que a gente também vem atuando. Poucas pessoas recordam de algo que aconteceu entre 2015 e 2016, que foi uma epidemia de Zika, que nós passamos a viver um contexto muito grave, muito doloroso também. Não posso comparar com a epidemia, a pandemia atual, mas a gente precisa, de todo jeito, fazer um adentro disso. E naquela época, também o Conselho de Psicologia fez uma atuação, né, dentro de um contexto de epidemia. A gente não teve, na época, a necessidade de efetivamente criar o comitê de forma mais concreta, como fizemos dessa vez, mas nós já sabíamos que o GT, junto com a diretoria do nosso conselho, atuaria diferente, né? E nós fizemos os trâmites que foi necessário para aquela época. Agora nós estamos justamente nessa condição de estarmos gerenciando a perspectiva de um cenário junto à nossa categoria e os nossos usuários, e, ao mesmo tempo, autogerindo um processo de gestão dessa crise diante da nossa própria condição de diretoria do Conselho. Acho que isso é importante de ser colocado, e para que as pessoas também entendam, pós-pandemia, nós vamos fechar um ciclo da gestão da pandemia, mas o comitê em si, ele permanece como
um elemento que vai se autocapacitando, inclusive, se capacitando no sentido de que, ocorrendo algo, nós acionamos e ele é efetivamente convocado de acordo com o que está previsto. Nós elaboramos um plano, né, Alda? Esse plano foi um plano construído por todos os membros do comitê, foi uma construção coletiva, e esse plano a gente vem tentando aí trabalhar, tentando dar conta, inclusive, daquilo que nós planejamos. Evidentemente que, como plano, a gente também não pode ter ele rígido, e a qualquer momento outras situações podem nos chamar, e nós vamos estar tentando dar essa resposta. E é interessante falar também que o comitê... Oi, você está me ouvindo? Tô te ouvindo, tô. É interessante colocar que o comitê está indo atualmente além do CRP, quando a gente tem a parceria com o sindicato Psicocind, que é o Sindicato de Psicólogos muito bom, de Pernambuco, né? E aí a gente tem discutido também para a gente ver a questão muito mais ampla da questão também sindicalista do trabalhador, da trabalhadora em psicologia nesse processo. Concita, eu tenho uma pergunta, eu queria assim, cumprimentar aqui, pedir para vocês participarem com as perguntas de vocês. Eu queria cumprimentar Geralda, Marilac, que eu vi que chegou aqui. Olá, minha gente. Eu queria que você falasse um pouco da questão de que é diferente quando a gente está trabalhando, atuando numa gestão, né, de risco relacionada a uma epidemia ou algum desastre, alguma emergência, que a gente está do lado de fora disso. Né? Inclusive a nota técnica do Conselho Federal está falando da gente estar do lado de fora de uma situação, de um desastre, onde a gente vai e atua com aquelas pessoas atingidas. No caso da pandemia do coronavírus, a ameaça de riscos e a ameaça do adoecimento, as fantasias de morte, os medos, a realidade da morte, das perdas, dos lutos, do isolamento social, nós estamos incluídas, nós profissionais de psicologia, nós profissionais de saúde, ampliando para todas as pessoas que estão atuando na linha de frente, nós estamos dentro desse processo. E isso faz uma diferença na intervenção. Né? Então, aquele medo não é de longe, aquele medo também está dentro, obviamente que com condições diferentes, dentro de um contexto diferente, mas isso eu gostaria que você falasse um pouco. E trazendo, né, a importância da construção do comitê, o comitê tem várias áreas da psicologia, vários profissionais que estão como conselheiros e que estão contribuindo com o comitê, e é onde a gente pode também discutir os marcadores sociais e as diferenças das desigualdades, porque a pandemia, ela aflora as desigualdades, né? Então, estar na pandemia numa casa, num apartamento próprio é uma coisa, estar na pandemia num apartamento alugado é outra. Estar na pandemia no meio da rua é outra. Estar na pandemia como refugiado é outra. Como indígena, como negro, negra. Então, todas essas diferenças a gente precisa estar discutindo e precisa estar vendo, e o comitê de crise tem esse papel também, desse olhar para as desigualdades, olhar para essas diferenças e trabalhar tudo isso dentro desse processo. Mas fala um pouco dessa coisa da gente estar dentro, né? Que é diferente de outros processos que a gente vive. Por favor. Eu realmente acho muito interessante você trazer essa composição, né? Na medida em que, evidente que eu estou trabalhando num cenário onde efetivamente eu chego como aquele que vai levar a ajuda sem necessariamente ter passado pelo contexto, já existe aí algumas diferenças. Embora todas as teorias que perpassam
sobre o entendimento sobre a gestão de risco, emergências e desastres, perpassa também a ideia de que, a partir do momento que você passa a atuar diante do sofrimento do outro, esse sofrimento mexe com os teus próprios sofrimentos e você não sairia ileso nunca. Só que agora, a condição da pandemia, ela tem, como eu até falei anteriormente, uma vivência que é singular a todos nós. E é uma vivência que é singular, eu diria, muito especialmente ao psicólogo, vou pontuar mais em cima do psicólogo, é claro, porque a nossa condição de atendimento sempre se deu, desde das ideias que nos repassam na nossa formação, a uma condição de setting, de um espaço que geralmente ficava muito restrito. Claro que eu tenho que aí também dimensionar que esses espaços são variados, mas a grande maioria do psicólogo que atua muito especialmente na área clínica, e é a grande maioria, a gente verifica que a ideia de ter o seu próprio espaço de atendimento, e isso era muito forte. Que eu lembre, dentre os teóricos, alguns deles começaram atendendo na sua casa, né? O nosso grande Freud começou atendendo juntinho de casa, dentro de casa praticamente, mas havia uma outra conotação. E hoje, além de você passar a fazer os seus atendimentos, por exemplo, de forma remota, eu estou falando daquele psicólogo que permanece em casa, você está vivenciando provavelmente dos mesmos medos, das mesmas ansiedades e das mesmas expectativas que as pessoas que você está atendendo também vivem, né? Essas pessoas estão vivendo semelhante ao que você está vivendo, né? E aí, essa condição, eu diria que faz uma exigência que eu chamaria mais aprofundada de cada um de nós, porque antes de qualquer outra coisa, eu preciso entrar um pouco mais na minha condição de estar enfrentando a pandemia. Eu preciso entrar nos sentimentos que essa pandemia, nas emoções que essa pandemia está trazendo para mim. E assim, ao mesmo tempo que eu diria para você que tem essas nuances diferenciais, mas diante do outro e diante do sofrimento do outro, a gente nunca pode ter a ideia de que nós podemos fazer uma ruptura entre o que eu sinto e o que o outro sente. Então, é preciso nós termos essa consciência, até para que a gente possa dizer: mas espera aí, será que é tão desesperador, tão difícil atender diante desse quadro, que é um quadro inusitado, que é um quadro muito novo para mim, enquanto psicóloga? Ou, na verdade, a minha formação de psicóloga, lá no fundo dela e no todo o seu processo, em tudo que ela foi permeada, sempre me exigiu um pouco mais dessa compreensão. E a compreensão que perpassa pela minha compreensão daquilo que me afeta, para que eu possa, de fato, entender como afeta o outro, né? Agora, tem umas questões que eu acho que posso pontuar, até para, de fato, tornar a nossa live também leve. É uma temática que, às vezes, é entendida como pesada, mas que, na verdade, é uma temática que fala da vida e do movimento para a vida. E aí, eu estava assistindo um dos quadros que alguns de vocês que estão me vendo aí devem estar assistindo, eu estou esquecendo agora do nome do programa, mas é um programa que foi essa semana com aquele... Diário da Pandemia, é o filho do Chico Anísio. E aí, o que ocorre? Há um dado momento que ele vai conversar com a terapeuta, né? E a terapeuta está vivenciando todas aquelas questões, né? Eu me lembrei, naquele quadro eu ri muito, e especialmente naquele momento, porque eu tive uma situação que foi assim: aqui em casa, quem gerencia toda a parte de sanitização das compras sou eu, gerencio a segurança. Aí eu estava atendendo
pessoa no telefone, que era alguém que estava falando comigo justamente porque o pai tinha sido internado por conta do Covid-19. E aí eu estava nesse momento de estar junto. E a minha filha chega na porta e diz: mãe, as compras chegaram. Isso muda, né? Isso muda a condução, digamos assim, daquilo que você sente. E aí eu só fiz um gesto de que espera, e aí continuei no atendimento. Mas quantas situações inusitadas os psicólogos e as psicólogas não devem estar vivenciando no atendimento remoto, né? Porque aí a gente está dando ênfase no atendimento remoto. Eu fiquei com vontade de falar com o filho de Chico Anísio, porque a caricatura foi péssima. Ele fez uma caricatura bem pesadinha, né, com a maravilhosa Fernanda Torres, mas assim, eu fiquei preocupada com essa imagem, porque a gente tem que reproduzir em relação ao código de ética, a gente tem que reproduzir o setting, né? Mesmo que seja no atendimento online, o nosso compromisso com o código de ética é o mesmo, né? Ele, obviamente, que ele comediante, ele tem que fazer uma graça. Olha, sua colega de área e nossa colega de trabalho, nossa companheira do comitê, Luciana Florencio, está aqui também assistindo. Ai, boa noite, Luciana. Mandar um monte de gente para todo mundo, para não dizer que eu só falei das minhas amigas de fora. Não, todos. Eu estou vendo aqui, tem Clarinha, que trabalhou comigo na Defesa Civil do Recife, uma linda psicóloga que eu amo de paixão, uma filha do coração, e eu já vi que ela também está presente. Eu sei que deve ter muita gente muito, muito querida. Eu estou vendo aqui Lúcio, que está conosco na Comissão de Saúde Mental, que está dizendo que aprendeu muito com você. Eu tenho uma história em relação a isso que você está trazendo. Eu trabalho com psicóticos também, no consultório, né? E aí, a questão da relação é um vínculo diferente. E essa pessoa que eu acompanho, todo início da sessão, ela começa assim: você está bem? Você está se cuidando? Você está se cuidando? Porque ela entende que, assim, eu estou ameaçada de morrer também. Né? Eu também posso pegar a Covid e também posso morrer. Então, ela faz toda vez ela faz essa conferência. Você está bem? Você está se cuidando? Como que diz assim, você tem saído muito? Sempre a pergunta dela é essa conferência de que, por favor, cuide-se, porque o seu cuidado... eu preciso de você. Você é minha psicóloga, você não pode morrer agora, né? Ela sempre me passa esse recado, essa pessoa sempre me passa esse recado. E aí, esse contexto que a gente está precisando, né, trazer, né, esse lugar da vulnerabilidade que é coletiva e, obviamente, e que atinge todos. Diferente de uma pessoa para outra, mas atinge todo mundo. Josilene está falando aqui em nome dos ex-alunos da Nassau, mandando um beijo para você e todo mundo agradecendo muito o quanto aprende com você. Eu que aprendo também muito com todos. Eu só estou falando, por exemplo, disso que você trouxe agora, do cuidado que esta pessoa passa a ter com você. Eu diria que nesse processo, de fato, monta uma relação de suporte psicológico e monta sempre, independente das condições em que a gente possa estar atuando, seja remotamente, seja presencialmente. E aí, eu também gosto de pensar que, enquanto psicólogos, nós estamos precisando estar atentos à nossa própria condição de atender, tanto remotamente quanto presencialmente, porque, por exemplo, o atendimento presencial, no momento da pandemia, é um atendimento muito ameaçador. Você precisa criar toda a condição de vivenciar o protocolo, né? E existe um outro contexto, porque na hora que você se expõe um pouco mais, independente
de onde você não, as pessoas que você lida. Então, aquele psicólogo que está indo ao consultório, ou aquele psicólogo que está atuando no CRAS, no SUS, que vai estar fazendo o atendimento presencial, esse psicólogo não carrega o medo de ser contaminado, mas ele também carrega o medo de contaminar os seus entes queridos, as pessoas com quem ele convive. A gente verifica o quanto, por exemplo, de médicos e médicas que se afastaram de casa, literalmente falando, passaram a residir em espaços outros para não, para eliminar possibilidades, vamos dizer assim, de levar o civil, né, que a gente tem acompanhado. Lá existem 6 psicólogos atuando. E eles estão no front. E o que a gente escuta de todo o processo daquelas pessoas, e não só dos psicólogos, porque eu tenho feito uma escuta muito específica de todo. Oi, eu estou perdendo aqui a sua conexão. Alguém está... Eles são semelhantes por conta dessa perspectiva de estar se expondo mais. Então, a gente precisa pensar também que nós somos seres humanos e que, como seres humanos, vivendo um sofrimento que é coletivo e que perpassa também pelo meu individual, eu preciso primeiro dar conta desse meu sentimento, dessas questões que perpassam por mim, para que de fato eu possa enfrentar, né? E ouvindo um dos grupos lá, eu me lembro que um deles disseram assim: poxa, até essa conversa eu não tinha muita noção de como eu estava enfrentando meus medos. E que a partir desses, né, desse momento de poder falar deles, eu tenho mais condição de estar fazendo algo que me faça gerenciar melhor as minhas condições de medo, a ansiedade que aumentou. Então, a gente também precisa pensar dessa forma, no sentido de nos reconhecer seres humanos, né, que precisa cuidar do outro, mas que efetivamente precisa também cuidar de si mesmo para poder cuidar do outro. Aí pensar no trabalho social, no trabalho pessoal, pensar numa supervisão, né? É importante pensar nesse momento que a gente precisa desse cuidado, né? Silvani, eu vou precisar de uma ajuda aí, que eu estou vendo que Juliana fez uma pergunta, fez um comentário, Juliana Guimarães, e eu não estou mais conseguindo localizar esse comentário aqui. Aí, se você pudesse mandar para o WhatsApp, para facilitar esse comentário aqui, manda para o meu WhatsApp pessoal, tá certo? Que eu estou usando o outro telefone para a live. Cumprimentando aqui várias pessoas concordando com isso que você está trazendo, né? Cumprimentando Maria do Carmo, que está aí, Maria do Carmo Garcia, que é médica, tem um assistente social também que diz que aprendeu muito com você na época que você trabalhou na Defesa Civil. E aí, que bom. Eu queria que você falasse desse processo de transformação também, Concita. Começou se falava de emergência, psicologia na emergência e desastres, e depois, atualmente, assim, de um tempo para cá, passou a se falar de gestão de risco. Que diferença é essa? Por que foi que esse processo, né, nomeou diferente? Mudar de nome tem significado. Então, a gente queria que tu falasse um pouco sobre essa evolução. Acho isso também muito bom, né? Que nem sempre a nossa categoria pode acompanhar todo o contexto histórico, né, que vem dentro da psicologia. E eu diria assim, a nota técnica
que está em vigor, que é a de 2016, essa nota técnica, ela, no meu entender, ela faz um grande marco dentro da psicologia no Brasil com relação a esse tema. Porque essa nota técnica, ela vem trazer a ideia muito especial de uma psicologia que não se voltava especialmente para a perspectiva só da emergência, do desastre e dos processos de patologias que poderiam surgir. Eu diria que essa nota técnica, ela vem e quebra condições de paradigmas anteriores, quando ela traz a ideia de que a psicologia ela vai estar num componente de gestão do risco. Ela sai daquela ideia de uma psicologia que se voltava mais para as possibilidades do adoecimento mesmo, em função de uma situação de emergência, de uma situação traumática, e traz uma ideia de que a psicologia, enquanto ciência, ela pode mitigar, ela pode fazer prevenção e ela pode atuar em uma condição muito ampliada, partindo, inclusive, de alguns princípios teóricos que foram constatados em estudos efetivados. Numa perspectiva de se pensar uma situação de emergência, um acidente, por exemplo, um acidente aéreo, vou falar do acidente aéreo que é mais próximo, e aí o que ocorre? Será que todas aquelas pessoas que passaram pelo acidente, pelo trauma do acidente, que perderam as pessoas, um ente querido naquele acidente, elas vão vivenciar uma situação traumática ou uma situação de estresse pós-traumático? O que os estudos trouxeram ao longo dos anos, né? Que não necessariamente, que entre 10% a 15% daquela população é que poderia apresentar. E aí a nossa psicologia, até essa época, era uma psicologia que se voltava essencialmente para o atendimento na emergência, na resposta imediata ou do acidente, ou da situação que promovia o desalojamento, né, que trazia algum tipo de sofrimento mais intenso. Então, o que ocorreu? A partir justamente especialmente dessa nossa nota técnica, a gente evoluiu, trazendo a composição de que os nossos psicólogos e psicólogas pudessem ter um olhar dentro da nossa ciência, se voltando para essas questões de maneira mais ampla, uma psicologia que se abria a também ser elemento de fato, né, como uma ciência que pode ajudar e contribuir a não acontecer acidentes, a não acontecer situações de adoecimentos intensos. Uma ciência que também era de base de prevenção. Então, a gente evoluiu, e a gente evoluiu junto com o mundo, porque toda a rede, por exemplo, latino-americana de psicologia que atua nessa área, ela também fala de gestão do risco integral e de emergências e desastres. E aí faz uma proposta mais ampliada dessa psicologia diante dessas questões. É uma psicologia... Quando a gente fala de risco integral... Oi, pode falar. Eu queria somente assim, só para que a gente possa fazer o link com a própria política de ação de proteção e defesa civil, houve aí um link maior, a gente já tinha parcerias, mas a gente fez um link maior com a ideia de que os contextos de determinados acidentes não ocorrem por acaso, né? Eles se dão por decisões, muitas vezes, políticas inadequadas, né? Tendo como foco, muitas vezes, a fonte de referência maior, o contexto da economia e não de outros contextos que se ampliam. E aí, essas condições, a partir dessas gestões, né, vamos dizer assim, pode levar a uma situação mais grave. Então, a ideia de mitigar, prevenir, preparar e reconstruir, né, atender na emergência e reconstruir é algo que passa a fazer parte da nossa história
e da nossa categoria quando a gente pensa em atender nas condições específicas de cenários de desastres, de catástrofes ou cenários de epidemias e pandemias, como a gente está vivendo essa de hoje, né? Então, a gente pode... esse olhar integral, Concita, também tem a ver com as condições de vida e de recuperação que essa população terá. A gente não está falando de sofrimento psíquico somente, mas de todo o impacto de tudo que acontece na vida dessas pessoas, né? Então, as condições de saúde, as condições de moradia, as condições, não é, de trabalho, de ameaça de desemprego ou já de desemprego, né? Viveu a pandemia, quem tinha uma poupança, uma reserva financeira para lidar com a situação, é uma vivência muito diferente de quem vive a pandemia e já estava desempregada, já estava sem condições de trabalho. Isso tem um impacto muito grande. Eu achei, só para complementar, eu achei o comentário de Juliana aqui e Silvani, né? Vocês não sabem como é bom ter uma Silvani na vida, trabalhando junto, viu? Né, Concita? E aí, Silvani já passou tudinho aqui para mim, mas a fala de Juliana eu achei aqui também. É fundamental reconhecer que um trabalho científico não surge apenas como resposta imediata. Ele precisa ser estudado continuamente para uma verdadeira contribuição. Então, você está trazendo esse processo de construção, e aí Gioconda Souza, que também está aqui conosco, ela pergunta, também é nossa conselheira, ela pergunta se diante dessa pandemia, você acha que vai ter uma atualização desse documento de 2016? Se vai ter uma mudança nisso? Como é que vocês estão pensando isso? Como é que a gente pode ver isso, responder para a Gioconda? Antes de eu responder isso a Gioconda, eu só queria acrescentar essa fala sua quanto à ideia de que gestar crises e, evidentemente, fazer um trabalho de gestão de risco integral e de emergências e desastre tem que estar relacionado a todo um contexto de ordem que não é só psicossocial, mas a todo um contexto que também é da ordem ecológica, da ordem econômica, da ordem social, de todas aquelas perspectivas de trazer bem-estar ou mal-estar, dependendo das gestões que forem feitas para as pessoas, né? A gente pode, inclusive, pensar em função da pandemia. Se nós formos aqui analisar o processo de gestão dessa pandemia, a gente vai, com toda certeza, identificar falhas tremendamente grandes no processo da gestão, considerando as nossas vulnerabilidades em função do nosso país. Não se pode gestar uma situação de crise da mesma forma para todo o mundo, quando nós temos diferenças sociais exageradas, tremendamente difíceis de ser enfrentada, como a do nosso país. Então, pensar em gestão de crise, pensar em gestão do risco integral e de emergências e desastres, tem que incluir e tem que ser pensado em todo esse escopo, né? Esse é um ponto. Na hora que Gioconda pergunta se haverá possibilidade de mudanças, eu também gosto de frisar, e tenho conversado isso com os meus alunos de psicologia, que as mudanças que nós teríamos, digamos assim, entre 5 a 10 anos, nós já estamos fazendo hoje. Todas as mudanças do mundo, elas foram aceleradas com o processo da pandemia. Eu não falo isso da minha cabeça, eu estou me baseando até em alguns grandes pessoas muito conhecidas. Eu assisti essa semana uma palestra de apresentação de um curso de doutorado onde estava o professor Silvio Meira, que é uma referência no mundo com relação a pensar desenvolvimento e inovação e também questões da ordem da tecnologia, e ele pontuou muito bem todas essas mudanças que já ocorreram. Ele comentou, inclusive, o quanto foi preciso acelerar
em alguns processos que estavam, digamos assim, incubados, e eles passaram a ser processos que se deram. Então, assim, a nossa nota técnica, ela deverá, evidentemente, passar por toda uma reformulação quanto a maneira de condução, sem perder, e ela não pode perder, foi uma luta e foi um caminhar longo para nós chegarmos aonde chegamos, porque essa nota técnica ela também abre toda a ideia de que o psicólogo não necessariamente ele vai precisar ter uma formação que seja totalmente específica, porque a ideia é de que a gestão do risco integral e as emergências e desastres, elas se dão dentro de uma condição de um sistema, que não é só o sistema de defesa civil nacional e regional e de estado e de município, mas é um sistema integrado a todos os demais sistemas de política pública que nós temos. Então, política pública de educação, política pública de saúde, política pública de assistência social, a política pública de economia. Infelizmente, a gente não está vendo isso de uma maneira integrada e bem dimensionada na gestão do governo atual. Mas é dessa forma que a gente teria que caminhar. E aí eu não posso desvincular as minhas ideias enquanto profissional de psicologia, comprometida, especialmente comprometida, com uma população que é tremendamente mal assistida em muitos contextos, nesse momento, inclusive, né? Porque as pessoas até dizem assim, não, na pandemia está todo mundo numa tempestade. Sim, até posso considerar que estejamos todos numa tempestade, mas não estamos no mesmo barco. Porque tem gente que vai estar em iate e tem pessoas que provavelmente estarão numa tábua de uma porta tentando se sustentar para não cair e morrer, né? Fazendo uma analogia, uma metáfora aqui. Então, a gente precisa ter essa compreensão. A nossa legislação, que aí eu chamo a nossa nota técnica como algo que nos dá norte de como nós, psicólogos, devíamos atuar, ela deverá também passar por algumas reformulações, especialmente no que diz respeito, por exemplo, ao atendimento remoto, que na nota técnica não é aconselhado, né? A gente diz mesmo na nota técnica que esse tipo de atendimento. Mas aí nós vamos ter que pensar também o cenário da crise que a gente está vivendo. E na hora que você pensa nos cenários, você vai verificar que para determinados cenários haverá a possibilidade do atendimento presencial e, evidentemente, agora a gente está vivendo o atendimento remoto em muitos casos. E a gente, inclusive, orienta, né? No nosso protocolo, a gente coloca que quem puder ficar atendendo de uma forma remota é mais seguro, né? Inclusive a questão do diálogo, da possibilidade. Imagine você, quem trabalha com a clínica, né? Quem trabalha em consultório, atender de máscara, né? A representação que é isso, desse distanciamento, né? Apesar do olhar tá descoberto, mas a pessoa bota aquele protetor facial e tudo mais. Eu queria cumprimentar, que tem várias pessoas aqui, né, que vai passando aqui na velocidade, eu fico querendo dar olá, uma boa noite para todo mundo. Eu queria cumprimentar, que eu vi tá aqui Ellen Leite, Adriane, né, Lilian Lemos, Camila, eu vi também que está aqui Laura Pedrosa Caldas, né, que está... em breve vai estar conosco aqui numa live também, para conversar sobre a questão do assédio moral, que também faz é muito problemático nesse período de pandemia. Minha prima querida Marta Galindo, beijo para você, beijos para Maria do Carmo, que é minha tia, que está aqui. A gente também tem família aqui, dá apoio ao nosso trabalho. E aí tem uma pergunta de Laura, Concita. Acho que essa rede, acho que vai chegar a hora de você falar dessa rede de apoio e de solidariedade, o quanto é importante essa referência afetiva,
nesse momento. Laura pergunta, as empresas em geral não estão considerando medo, solidão e luto dos trabalhadores. Você pode falar um pouco sobre isso? Aí tem uma outra pergunta também que eu já vou juntar, porque daqui a pouco está na hora da gente terminar. Padre Airon, acho que é Airon, eventos como a pandemia mostram a importância de estudar a intervenção no curso de psicologia, que isso é uma coisa também importante. A gente vê quase nada, a não ser quem foi seu aluno ou aluna, né, sobre essa questão da nossa formação. Então, tu podias falar um pouco dessas duas questões aí, por favor. E Geralda reforça que vê o medo estampado na fisionomia da população em geral, né? O que Laura traz é algo extremamente sério, porque nesse momento, eu vou pontuar que a categoria de trabalho, todo mundo que está numa ação, seja direta ou indireta, eu vou usar o termo mais atual, presencial e remoto, esse trabalhador está num processo de sofrimento amplificado. Ele está vivenciando contextos que ampliam as suas próprias vulnerabilidades, porque as organizações, em geral, elas estão muito preocupadas com a sua própria subsistência no contexto econômico e na sua própria manutenção, que se por um lado, até para não ser cética, ou até para que quem for entendido de economia possa pensar que a psicologia não pensa com a economia, a gente pensa também, mas a gente pensa que, em primeiro ponto, nós teríamos que ter um olhar sobre esse ser humano trabalhador, cuidar da saúde desse ser humano, cuidar para que esse ser humano possa resistir e se tornar resiliente no contexto da pandemia, para que ele, de fato, possa dar respostas de bom desempenho naquilo que ele pode trazer para o contexto da economia, por exemplo, do nosso país. Mas as organizações... A pessoa estando numa UTI ou no hospital, ela não vai produzir, né? Ela vai, inclusive, aumentar os gastos. Isso. E vai dar prejuízos econômicos. O colapso na saúde é muito mais grave do que as pessoas estarem com dificuldades financeiras, né? E a gente sabe que quem está mais empurrando para que se abra tudo é quem não vai ficar tão vulnerável, né? Porque quem anda de transporte público é quem se expõe para o adoecimento maior, quem está, né, quem tá trazendo já a funcionária doméstica para trabalhar, a patroa fica em casa, protegida, mas quem vai para a rua, quem vai para o trabalho é o peão, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com essa questão. A gente está com quase 5 minutos só de final e o Instagram se acaba, viu? Então, só para ficar no contexto... Não, pode falando, a gente vai até terminar. Dentro desse contexto específico do trabalhador, eu diria que as empresas que vão, de fato, ter um processo de sobrevivência, não sou visionária, viu, gente? Não estou fazendo um contexto de visão, eu estou só fazendo uma visão ampliada. Aquelas empresas que efetivamente cuidarem dos seus trabalhadores, essas terão mais condição de sobrevivência. Eu diria que, se eu tivesse a oportunidade de falar para os economistas e empresários, eu colocaria muito esse ponto, que aquele empresário, aquele grupo de pessoas que gera as questões de economia no Brasil e em todos os outros lugares, deveriam ter como foco maior, talvez a minha visão dentro dos fatores humanos, de tanto que eu venho trabalhando o fator humano na minha vida, é de que, se nós fizéssemos mais foco em cuidar das pessoas, desse ser humano que é a referência de todas as coisas que acontecem no mundo, nós, com toda certeza, poderíamos ter resultados mais favoráveis em outros contextos diante dessa pandemia. O que eu sugiro, inclusive, é que Laura, por exemplo, no trabalho que ela executa junto às organizações, que ela, muito a partir de agora, tente, junto às organizações,
que elas se preocupem em criar gestão de crise, comitê de crise, propor programas de trabalhos que se voltem para os trabalhadores, que cuidem desses trabalhadores, porque é esse o caminho que a gente poderia encontrar para minimizar consequências mais graves. Os trabalhadores de hoje em dia estão sofrendo num processo de vulnerabilidade ampliada. Isso dá uma live total. Pois é. Ana Paula Silva Sampaio, né? Um abraço para você. Ela está aqui falando, né, reforçando a importância, pedindo até para abrir outra live depois, porque esse tema é muito grande, né? E é muito amplo. Outra coisa que uma pessoa aqui, eu acho que é Carlos Bezerra, ele pergunta assim, se o número de mortes seria o mesmo se a gente tivesse tido outras medidas de combate. E se cabe à psicologia recriminar a atitude dos governantes. Veja, a psicologia tem o papel de criticar mesmo, a gente precisa desenvolver a reflexão e a competência e a capacidade crítica, né? Ajudar as pessoas a entender a sua responsabilidade com a vida. Então, é papel da psicologia também esse. E esse ponto, a gente está sempre, nas nossas falas, até anterior à própria pandemia, de que a nossa categoria precisa ter mais condições e consciência de que a psicologia ela se coloca especialmente no papel de cuidar desse ser humano. E que se nós não assumirmos posições firmes diante desses cuidados, na forma como eles são implementadas, a gente está sendo conivente, e está sendo conivente com ações que são destrutivas, que são perversas, e que trazem a possibilidade de que cada vez mais esse ser humano seja oprimido nas suas condições de viver. Então, assim, eu diria para esta pessoa que nos pergunta isso, que sim, é papel nosso. Nós temos compromisso social. A gente não só tem compromisso social, a gente tem compromisso com a vida. E se a gente não tiver esse compromisso, eu pergunto, o que estaríamos nós, enquanto psicólogos, fazendo? A gente precisa pensar muito que ter posicionamento político não significa especificamente ter posicionamento político partidário, mas é preciso, sim, assumir de que lado, de que ação eu vou valorizar. Se uma ação que protege, que cuida do ser humano, ou uma ação que negligencia, ou que menospreza, ou que coloca essa pessoa em ampliação das suas vulnerabilidades. A gente precisa pensar muito nisso, especialmente no momento que a gente está vivendo. Nós estamos tendo um número muito grande de mortes no Brasil. Provavelmente, a gente até, de fato, fizemos algumas ações a partir do isolamento social. Gente, a própria Organização Mundial de Saúde e todas as demais organizações que pensam a saúde no mundo todo, e tem médico nessa live, e eu sei que ele vai concordar comigo no fato de que existe o quê para diminuir os processos de propagação do vírus? A fonte que a gente tem que beber é todo o processo de sanitização, de higienização e o isolamento social. Como fizemos esse isolamento? Como estamos fazendo esse processo de retomada das atividades? Qual é a tua responsabilidade ao usar a máscara ou a não usar a máscara? Qual é a tua responsabilidade de acreditar que um remédio é milagroso, você toma o remédio e vai para a rua? Como é que que tipo de responsabilidade é essa que você está tendo com você e com o seu próximo? Então, são questões que a gente precisa, eu diria assim, ter mais contato e uma maior consciência do papel de cada um. E a psicóloga e o psicólogo precisa se inteirar mais desse papel, que é sim um papel político. Precisa tomar posição. E é transformador, né, Concita? Transformador. A história, essa capacidade crítica, esse fortalecimento. Marta Galindo está trazendo aqui a importância, né, desse momento para fortalecer a psicologia, cobrar projetos não só para agora, mas para o futuro. A gente tem 22 segundos.
Muito obrigada. Muito Obrigada a obrigada. todas as pessoas presentes. Muito obrigada. E a gente vai se ver terça-feira. Concita, já vamos planejar nova live sobre esse tema, viu? Ok, a Porque gente pode